Olá, meus queridos amigos concurseiros TSTs. Vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre concursos em SST em bancas menores? No vídeo de hoje falaremos sobre as NRs 13, 14 e 15. Preste atenção na última NR, que é a NR15, que é a que mais cai em concursos públicos e é a mais complexa. Ok? Vamos lá. NR13. Caldeiras, vasos de pressão e tubulação. Tubulações. O que nós vamos falar em relação a isso? Vamos lá. Caldeiras A, B e C. Quais são? Qual pressão? Qual treinamento? Ok? Quem pode operar? Em relação a vasos de pressão, classes. Treinamento dessas classes. Quem pode operar? Em relação em relação à manutenção, livro de inspeção dessas máquinas, a classificação das caldeiras, tubulação, vaso de pressão, os ARTs, tá? Prestem atenção. Tem que ter ART, tem que ter o livro de inspeção, o livro de manutenção, tem que ter as manutenções ordinárias e extraordinárias, quando fazer, como fazer, as placas de identificação com as instruções não, perdão, com os dados, tanto, principalmente das caldeiras, identificando se ela é A, B ou C, qual que é a potência máxima delas. Gente, as medidas de proteção coletiva de todos que estão em volta e do trabalhador operador de caldeira, ou que trabalha com vaso de pressão, por exemplo, ou tubulação. O prontuário da caldeira é muito importante. Eu vi muitas questões relacionadas a prontuário das caldeiras. Gente, em relação a tubulações, eu não vi questões. Se eu não me engano, acho que eu vi uma ou duas. Mas, vasos de pressão também não tem muita, mas caldeira tem muita. Lembre-se, quando o trabalhador vai fazer o curso, o treinamento, para poder operar caldeira, ele tem o estágio, depois do curso, na parte teórica, ele tem um estágio na caldeira que ele vai operar. Dependendo da classe da caldeira, se ela é A, B ou C, no mínimo umas 300 horas de estágio, tá bom? Então, prestem atenção. Em relação à NR13, gente, é bem pouco, não cai muito não nas bancas menores e é bem básico, tá? Vamos para a NR14 agora, que fala sobre fornos. Também é uma NR pequena, que não cai muito, tá? E que em relação a fornos que eu vi mais? A instalação dos fornos, onde como pode, tá? Dei uma olhadinha lá, é uma NR bem básica, bem pequena, que não cai muito. O acúmulo de gases nocivos, isso em relação à NR14 é o que eu mais vi questões, em relação ao acúmulo de gases nocivos no ambiente que os fornos em geral emitem, né? E a construção da chaminé. Tá? Esses foram os 3 principais pontos que eu vi nas questões que mais pegam, assim, pode pegar pra gente, porque essa não é uma NR muito usual, né? Que a gente, não é todo mundo que tem, por exemplo, quem trabalha em construção civil não vê muito. Então, assim, é uma NR não tão comum pra gente trabalhar. Mas cai pouco, mas cai. Tá bom? Vamos para NR15. Gente, NR15, insalubridade. O que mais cai? Tudo. Quase tudo, gente. Mas assim, as bancas menores, elas não pegam muito em cálculos, tá? Tirando 6 Gran Rio, assim, elas não pegam muito em cálculos. Então, elas vão perguntar quais são, gente, a porcentagem dos adicionais de insalubridade, de grau mínimo, médio e máximo. Quais são, o que é nível de ação, quando que pode o trabalhador já não receber, quais são as medidas necessárias para que o empregador faça para que não precise mais pagar o adicional de insalubridade, dar o EPI, fazer medidas de proteção coletiva ou de ordem administrativa. Qual que é? É isso que, ao corpo da NR, é isso que cai. Aí, a gente parte, nível de ação, perdão, limite de tolerância, tá? Limite de tolerância. Nível de ação, eu tô lá na NR9.
É porque a gente não cai realmente muito isso. Eu tô preocupada com os anexos, né? Adivinhe qual é o anexo que mais cai? O primeiro, ruído. Ruído. Gente, tanto o ruído contínuo e intermitente como de impacto. Os dois caem bastante. Lógico que o ruído intermitente cai mais porque ele tem cálculos. E foi os únicos cálculos que eu vi em relação às bancas menores, que é o cálculo da dose de ruído. Em geral, o que eles pedem? Eles vão dar uma tabela, eles vão dar um nível de decibéis. Vão dar um caso, eles adoram dar caso. O trabalhador tal trabalha em tal função. Aí o técnico de segurança do trabalho foi lá, fez a medição ocupacional de ruído, ruído contínuo e intermitente, e deu que o trabalhador fica exposto durante 4 horas a 115 decibéis, sem nenhuma proteção, ou a 100 decibéis. Isso está correto? Isso não dá? Ou isso está correto? Ou isso não está? Ou ele vai dar o nível de decibéis e perguntar quantas horas que o trabalhador pode ficar exposto. Máximo de horas sem nenhuma proteção. Tá? Ou o contrário, vai dar o número de horas e perguntar para vocês qual que é o nível de decibéis. Lembrem-se que para NR15, o fator de dobra, ou seja, a quantidade de decibéis que nós aumentamos para reduzir pela metade o tempo de exposição máxima do trabalhador ao ruído, são 5 decibéis. NHO1, que também trata de ruído, estabelece 3 decibéis como fator de dobra, ok? Mas não é o caso. Se a questão disser NR1, aí são 3 decibéis. NHO1, aí são 3 decibéis. Caso não diga, são 5, que a NR15 é a mais usual, tá? Mais cobrada. Ou seja, lembra da diquinha que eu já dei para vocês? Gente, tem muita questão que nós fizemos sobre ruído, sobre cálculo de dose de ruído, que eu já vou explicar como é que a gente faz. O fator de dobra. O mínimo lá, nós começamos com 85 decibéis, certo? Beleza. Aí, são 8 horas de exposição máxima permitida sem nenhum fator de proteção para o trabalhador. Quando o trabalhador está exposto a 90 decibéis, ou seja, a 5 decibéis a mais, aquele tempo de 8 horas, ele cai pela metade. Ok? Ou seja, o que eram 8 horas passam a ser 4 horas. A quantidade máxima permitida de exposição ao trabalhador sem nenhuma proteção. Tá? E vamos indo de 5 em 5, aumentando 5 decibéis, reduzindo o tempo pela metade, até chegarmos a 115 decibéis, que é um nível onde o trabalhador não pode ficar exposto sem nenhuma medida de proteção. Já é risco grave e iminente, tem que ser paralisado o serviço. Ok? Então, é isso. Com esses valores, o que as bancas fazem? Elas pedem para nós calcularmos a dose de ruído. Para nos dizer, para nos perguntar se é insalubre ou não. Como que é o cálculo da dose de ruído? Nós vamos pegar a quantidade de decibéis que foi encontrada na medição ocupacional, equivalente a uma quantidade de horas, por exemplo. O trabalhador fica exposto a 90 decibéis durante 2 horas. Vamos pegar essa quantidade de horas e dividir pela quantidade de horas máxima que esse trabalhador pode ficar exposto a esse nível de decibéis. Tá? Vamos dividir esse valor. E vamos fazer isso com todos os níveis de ruído de medição ocupacional. Ok? Isso tudo tem que dar 100% para não dar insalubre. Vamos fazer a soma. Vamos fazer as divisões e a soma. Passou de 100%, gente. Em geral, quando nós fazemos as questões, dá 250%, 650%, ou seja, é insalubre. Ok? Ficou entendido?
Espero que sim. Qualquer coisa, gente, nós temos muitas questões falando disso aqui no canal. No site também tem material. Então, vocês fiquem ligadinhos, tá? E não se esqueçam. Estão saindo, gente. Eu tô bombando aqui as aulas para adiantar para vocês estudarem, principalmente para esses concursos que estão saindo agora, esses cálculos, tá? Porque, em geral, é o que cai. Belezinha? Vamos lá. O anexo 2, que fala sobre o ruído de impacto. No máximo que ele pergunta qual que é o maior. Tipo, qual que é o intervalo, que é de 1 segundo e tal, mas não cai muito, não. O outro anexo que cai. Calor, o próximo. Calor, gente. O cálculo do IBUTG e ambientes internos ou externos sem carga solar ou ambientes externos com carga solar. A expressão ambientes internos ou externos sem carga solar é somente o índice de bulbo úmido natural, que é 0,7 vezes a temperatura que foi encontrada na medição ocupacional, mais 0,3 vezes termômetro de globo, que é a medida que foi encontrada também na medição ocupacional. Aí nós teremos o IBUTG médio. Médio não, o IBUTG desse ambiente. Quando nós falamos em ambientes externos e com carga solar, em vez do termômetro de globo ser 0,3, ele vai ser 0,2, que nós vamos ter o termômetro de bulbo seco, ok? Que vai ser 0,1 vezes a temperatura encontrada. Belezinha? Tranquilo? Isso cai muito, muito. É o que mais cai em relação a cálculo. Nas provas em geral, tá? Mas para bancas menores, eles não cobram muito cálculo disso, não. Tá? Tirando Sesgran Rio, Funcab, eles não cobram muito isso, não. Bom, temos também, em relação a calor, o cálculo do metabolismo, o metabolismo médio, quando falamos, quanto tempo que o trabalhador pode ficar trabalhando e quanto ele tem que ficar descansando, quando é no mesmo local, descanso e trabalho no mesmo local, quando é local diferente, quanto e quanto, uma proporção, o metabolismo dele em quilocaloria, nós vamos calcular o metabolismo médio e BioTG médio também do ciclo de trabalho, o ciclo de trabalho dentro da jornada de trabalho. Então, uma outra coisinha que cai, mas em geral é mais conceitual, tá? Não, eu tô um pouquinho gripada, tá, gente? Então, no Rio, não. Um pouco mais conceitual. Vamos lá. Próximo anexo que cai bastante também é sobre o trabalho em condições hiperbáricas, que é o anexo 6, se me falha a memória. Gente, não precisa gravar tudo, até porque o maior anexo é o que menos cai. Mas o que cai mais sobre ele? Fala sobre os conceitos, classificação dos mergulhadores, conceitinho de... Deixa eu pegar aqui. O conceito de trabalho submerso, coloquei, que eu não pude esquecer porque a gente não usa muito, então eu acabo esquecendo isso aqui. O trabalho submerso, o conceito dos mergulhadores foi o que eu mais vi, tá? São pouquíssimas questões em relação a esse anexo, tá? Mas tem, tá? Temos também o cálculo BioTG, que eu já falei. Gente, outra coisa que eu esqueci de falar sobre o corpo da NR. Nós temos alguns anexos na NR15 que eles, por si só por serem encontrados no ambiente de trabalho, eles já são insalubres, né? Na NR tá no corpo lá, quais são os anexos bonitinho. Já o restante dos anexos, eles necessitam de uma medição e de um laudo laboral, tá bom? Para poder ser encaixado como insalubre. Beleza? Então tá. Vamos lá. Continuando sobre os anexos. Temos o que cai bastante também. Não tanto, mas é o que eu vi aparecer. Sobre poeiras. Ai, gente. Poeira de sílica. Sobre o asbesto,
Né? Lembra, gente, asbesto foi proibido. Eba. Isso é muito legal. O trabalhador não ficar doente. É sério, gente. É um risco de vida bem grande. Os limites de tolerância para as substâncias químicas. Lembra que tem as substâncias químicas que tem que ter o laudo, a medição ocupacional, e tem as substâncias que por si só, né, tem o limite de tolerância dela, que nós vamos fazer o cálculo, que em geral cai alguns cálculos, mas não nessas bancas menores. E temos também os agentes químicos que por si só eles já são, só por serem encontrados no ambiente de trabalho, eles já são insalubres, ok? Os agentes biológicos, eles trabalham da mesma forma. Só por serem encontrados no ambiente, determinados agentes biológicos já são considerados insalubres, ok? Gente, a medição, como eu te falei, qualitativa e quantitativa dos agentes químicos, vibração de mãos e braços, vibração de corpo inteiro, precisa de medição ocupacional também, tá? Não é só porque existe a vibração que ele é insalubre, ele é da galera lá que precisa de medição ocupacional, tá bom? Não percepção adicional, eu tô dando uma olhada aqui nas minhas anotações para não esquecer de falar nada para vocês. Radiações ionizantes e ionizantes. Quais são? Como são consideradas? E por quê? Beleza? Gente, deixa eu só terminar. É isso, minha galera. Meus queridos, para NR15, para bancas menores, pelo amor de Deus, não me mandem e-mail, não me escolham aqui. Lembra do foco do curso. É isso, tá bom? Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Deem uma olhadinha nos nossos vídeos, no material do site, tá, gente? Tem bastante coisa lá também. Então, gente, muito obrigada e até a próxima.